Mas vamos para as perguntas. As perguntas é assim: a falta de perdão por parte dos antepassados pode nos gerar problemas? Devemos pedir perdão em nome dos antepassados? Qual a bênção que alcançamos quando perdoamos os antepassados? Em nome de Jesus. É uma pergunta muito boa, tá? O passado, ele está presente mais do que você em mamar. O quê, rapaz? Imagina. Nós somos o passado vivo. Então, o bloqueio dos antepassados, ou seja, a falta de perdão dos antepassados, pode gerar vários bloqueios, né? Todos os nossos antepassados cometeram erros. Aí vem umas zingues aí e começa a arrancar estátua, começa a fazer mesmo de coisa, mas elas esquecem que também elas têm antepassados, né? O problema é que nós não podemos aceitar a ruindade dos nossos antepassados, mas também não podemos viver com raiva deles, né? Veja aí o vídeo, como despertar o DNA dos antepassados, foi ótimo, e foi ao vivo e a cores, sem nenhum roteiro, como despertar o DNA dos antepassados. Então, você vai ver lá os rituais, como despertar o bom DNA dos seus antepassados. Agora, fazer o contrário bloqueia. Por exemplo, um ódio do pai, um ódio da mãe, pode bloquear tudo que vem bom daquele pai e tudo que vem bom daquela mãe. Você está entendendo? Vamos dizer uma situação hipotética. A pessoa tem um pai que tem um DNA muito bom. Dentro dele tem DNA dos vikings, ele é um bom comerciante, ele vende, ele compra. Aí por causa de uma surra, ou por causa de uma discórdia que sempre há entre pai e filho, você anulou e tem ódio desse pai. Então você não terá a parte boa do DNA dele. Você pode ter até ruim, que aí é onde fica pior. Está entendendo? Mas a parte boa você não terá, você bloqueia extremamente aquela parte. Por isso não se deve falar mal de finados. Você não pode ficar falando mal de gente que já morreu. Você pode até dizer, rapaz, eu tive um avô, um tio assim que era meio carregado, né, caba safado mesmo, mas não gera ódio não. Porque no momento que ele ouvir, você bloqueia ele. Mas se você bloqueia tudo que ele tem de bom, inclusive saúde. Por exemplo, você tem um antepassado que é ruim, mas ele viveu 110 anos. Mas aí você odeia ele. Você não vai chegar a essa idade. Porque essa parte da longevidade dele você não vai pegar. Quem está me entendendo, gente? Entendeu como é a coisa? Então, dentro de nós existem antepassados ruins e bons. Inclusive, olha, preste atenção, tem um vídeo nosso aí explicando que toda pessoa que odeia Eva é ferrada, é derrotada. Toda pessoa que eu conheci até os dias de hoje, e olha que eu sou quarentão, tá? Tu é quarentão? Eu sou quarentão, meu irmão. Toda pessoa que odeia Eva é um derrotado, é uma derrotada. É derrotado no amor, é derrotado na finança, é derrotado em tudo. Eu tive essa experiência de acompanhar pessoas que ficavam mal, falando mal de Eva, porque Eva errou. E essas pessoas eram derrotadas, infelizes. Era uma merda a vida delas. Aí eu fiquei ligando uma coisa à outra. Não se deve falar mal dos antepassados com ódio. Ou seja, nós podemos dizer, a nossa mãe errou, mas eu amo nossa mãe. Sabe por quê? Ó, nossa mãe aqui, velho, ó. Você vai maltratar a sua própria carne? Eva é sua carne, rapaz. Eva é sua mãe. Aí a pessoa, quem quiser ser derrotado, fale mal de Eva. Pode falar. O desequilíbrio vem. Não é que Eva vai, é porque o DNA bom dela, que tem a parte boa de Eva, que a gente falou ontem, que Lúcifer odeia Eva por causa disso, é também retida. Então nós somos feitos de qualidade e defeitos. Você pode rejeitar uma pessoa pelos defeitos, mas se essa pessoa for um antepassado seu,
Você não pode rejeitar totalmente. Você pode dizer, eu não concordo, é bandido, não sei o que lá, mas você não pode ter ódio, que no momento que o ódio aparece, cancela a parte do DNA daquela pessoa e às vezes não, nem cancela, ele cancela o bom e o ruim deixa passar. Então, assim, devemos pedir perdão pelos antepassados? Sim. Nós podemos pedir perdão, inclusive aos próprios antepassados. Se você teve alguma bronca com seu pai, com a sua mãe, você pode falar isso. Olha, eu estou falando isso para você sinceramente. Eu podia enrolar aqui, dar um treco-treco, vamos fazer umas palavrinhas bonitinhas. Eu digo para você que os antepassados, eles guardam mágoa assim, tá? E eu contei aqui o caso do meu pai, né? Meu pai morreu em 99, em 98. E desde então eu nunca sonhei com meu pai. Nunca. Entendeu? E aí veio o falecimento da minha mãe há 1 ano e pouco. Então eu despejei. Que a coisa mais importante na vida da gente é a mãe, né? E aí eu fiquei indo ao cemitério várias vezes. E ia no centro, ia no cemitério, rezava, orava, voltava para casa. E um dia, quando eu entrei no cemitério, uma voz disse: você não só tem mãe. E aí eu voltei encucado. Quem foi que falou que eu não só tenho mãe? E realmente, eu não só tenho mãe, né? Aí com minha mãe, desde que ela morreu, eu sonho com ela. Ela falando comigo, apertando minha mão, me ajudando, batendo papo comigo, apertando minha mão, me chamando de sacerdote. Mas meu pai eu nunca tinha sonhado. Aí um dia eu estava aqui, eu disse, rapaz, eu tive umas broncas, negócio de adolescente com meu pai, e a gente não se resolveu não. Sabe de uma coisa? Aí corri, peguei o carro, fui lá no cemitério, cheguei no carro, saí do carro, entrei, não tinha ninguém no cemitério, eu entrei, bença pai, bença mãe, aí minha mãe, vou orar um Pai Nosso pela senhora, meu pai, meu pai, vem cá, o senhor me perdoa, o senhor sabe que eu sou meio bruto, o senhor também, eu era jovem e muitas vezes eu me choquei com o senhor. E o pau comeu, o cacete comeu. Eu quero te pedir perdão. Perdoa o filho que o senhor tem, eu te perdoo também. Perdoa esse cabo aqui fraco. O senhor me perdoe. Aí eu me lembro do senhor, quando o senhor limpava a fossa para não deixar a feira faltar. Eu me lembro daquela vez que eu fui nadar com o senhor e eu tinha medo d'água, eu quase matei o senhor enforcado. Eu nas suas costas, arrochando. Aí eu comecei a conversar com ele, os momentos bons que a gente passou. Eu quero lhe pedir perdão. Eu peço ao Altíssimo que abra suas ouças e eu quero te pedir perdão. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Perdoa. Me perdoa, meu pai. Aí eu orei o Pai Nosso pela minha mãe, pelo meu pai e vim embora. Dormi. No outro dia à noite, eu sonhei com meu pai. Ele veio aqui na minha casa, meia-noite mais ou menos. Aí acordou Alcione, me acordou. Isso tudo como se fosse uma elevação. Ficamos na sala conversando, batendo papo. Só que era meia-noite, mas não era de noite. Tinha luz. Era como se fosse de noite de dia. Quem é que está me entendendo? E aí batemos papo, ele conheceu a Alcione, que ele não tinha conhecido a Alcione. Aí eu fui no quarto dos meninos, os meninos dormindo. Eu disse, olha aí meu pai, os meninos que Deus nos deu. Aí ele olhava, dizia, lindos, muito lindos meninos. E ele ficava olhando para Petros, ficava olhando para Giovana, ficava olhando para Samuel. E aí a gente sentou na sala e ficou conversando. Foi umas 3 horas da manhã. Ele disse, eu vou ter que ir embora. Aí eu disse, eu vou deixar o senhor agora, meu pai. Aí ele disse, não precisa. Não precisa. Aí eu disse, eu vou deixar o senhor. Aí entrei no carro, né? Alcione entrou no lado do motorista e meu pai entrou na porta traseira. E ficou conversando comigo e batendo papo com a Alcione, conversando com a Alcione. Alcione, papepê, ele papapá. Aí a gente pegou, atravessou a cidade, fomos para o cemitério, lá na ruazinha, lá onde tem um cemitério. Aí lá onde tem um cemitério que meu pai está, tem um cemitério de um lado e a igreja do outro, né? A gente passa no meio.
Quando eu passei no meio, quando eu fui descer na rua do cemitério, ele disse, não, aqui tá bom. Mais ou menos uns 100 metros, 50 metros do cemitério. Ele disse, aqui tá bom. Quer que eu deixe o senhor lá? Ele disse, não, aquele lá não, aqui tá bom. Aí ele desceu do carro, bateu a porta, veio para o lado do passageiro, onde estava Alcione, deu tchau. Tchau! Eu disse, tchau, benção, pai! Aí, Deus te abençoe, meu filho. E virou as costas, que todo espírito que vira as costas é um espírito bom, né? Virou as costas e fez, tchau! Tchau! Eu digo, tchau, meu pai, vai com Deus. Aí ele desceu pela rua do cemitério, entrou dentro do cemitério e foi embora. Desde 1998, nós estamos em 2023, eu não tinha sonhado com meu pai. Foi eu fazer essa oração do perdão, eu pedi perdão, e quando eu estou falando assim, eu já estou falando publicamente, porque eu sou um errante, eu sou fraco, forte é Deus, e eu pedi de coração. E aí veio esse sonho tão forte, gente, que eu nunca tive um sonho desse tão forte, porque a gente conversando meia-noite, entre meia-noite e 3 horas da manhã, é de noite, e não estava de noite, estava tudo claro, inclusive na rua, quando eu saí com a caminhonete na rua, não tinha luz ligada, era tudo claro, como fosse um dia, agora uma tenúbria, como fosse assim uma lua cheia, muito cheia, entendeu? Era assim, noite, mas não era escuro, né? E essa parte dele dizer, aqui tá bom, né? E dar tchau e descer para dentro do cemitério, foi muito forte, não foi? Eu posso dizer o que disso? Eu posso dizer que tinha um bloqueio. Tinha um bloqueio. Era uma outra dimensão, pastor. Era numa outra dimensão, porque a rua, existe um lugar chamado Genipapo, lá a rua é estreitinha, estava tudo claro. E eu sabia que era 3 horas da manhã, né? No sonho eu sabia que era um tipo de uma elevação, né? Assim como é uma realidade sem ser realidade, entendeu, menino? Então, às vezes, nós temos que puxar os antepassados, nós não sabemos por que eles erraram, só sabe onde o sapato aperta quem calça o sapato, né? Então, assim, é bom, os judeus faziam isso, a igreja cancelou isso totalmente, né? Os judeus não faziam invocação de espíritos de ninguém, eles faziam perdão pelos pais, se batizavam pelos pais, entendeu? Os judeus antigos, eles acreditavam que você é seu pai. E no Talmud, você quer ver tanta coisa falando sobre alma, lê o Talmud. O Talmud fala a alma prevendo até o tempo, vai chover, não vai, a alma avisando, planta, não planta agora não, planta daqui a 30 dias. Então, nessa parte, eu acredito firmemente. Eu acredito firmemente que, apesar da pessoa desencarnar nesta dimensão, na outra dimensão a pessoa está viva. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Entendeu? E às vezes, como nós somos errantes e falhos, nós erramos mesmo. E erramos até o final da vida, né? Era tão bom que a gente virasse crente, virasse católico e não errasse mais. Não era bom? Eu virei crente, sou santo, eu virei católico. Mas a gente sabe que é remar contra o rio. Sempre estamos errando. Quem é que não erra? Né? Todo mundo erra, amor. Todo mundo vai errar. Então, às vezes um choque, às vezes, né, um choque com o pai, com a mãe, mesmo você tendo razão, gerou um bloqueio entre você e ele. Entendeu? E o lugar onde as almas ficam é no seu seio. Quando a Bíblia fala que quando morremos vamos para o seio de Abraão, os judeus já apontavam, e as pessoas não sabiam, seio de Abraão, não é o seio de Abraão, é no peito, é no timo. O corpo vai para a terra, a alma volta para os antepassados, e o espírito volta para Deus. Então ficamos uma parte, é como se tivesse, como a gente tem corpo, alma e espírito, a gente divide os três, lascou, mas ainda está vivo. Então, é bom sim, e existem rituais para perdão para os antepassados,
porque você pode bloquear partes boas dos seus antepassados. Você não deve querer partes ruins, porque não vai ter os mesmos resultados. Se o seu antepassado, seu pai, sua mãe, avô teve alguma derrota, se você for igual, terá a mesma derrota. Mas, em meio aos problemas da vida, eles tinham algumas quaquá. Tem o quê, pai? Quaquá, qualidades. E o sentimento pode gerar um bloqueio. É como a mulher que diz, pastor, eu odeio meu sogro. E a mulher chegou para mim e disse, pastor, eu odeio meu sogro. A outra disse, odeio minha sogra. Adivinha o que aconteceu? O filho nasceu a cara do sogro, o filho nasceu a cara da sogra. Então, o sentimento atrai, desperta o DNA. O nosso DNA é espiritual. Você não é um pum que soltaram neste mundo. Você tem uma ligação, você tem um umbigo. E aí, muitas coisas que você consegue na vida é de cunho espiritual. Por isso que todo mundo que tem uma ou duas casas, acaba o filho tendo uma ou duas casas. Pedro pedreiro com a mulher grávida, esperando o trem, esperando o filho para esperar também. Então, assim, às vezes, a geneca, ela é ruim e ela é boa, ao mesmo tempo. Aí nisso, por isso que se deve evitar de amaldiçoar, né? E deve evitar o choque, o ódio, porque aquela pessoa, mesmo sendo ruim, ela pode ter algo bom para você. Você está me entendendo? Pastor, eu fiquei emocionada com o sonho com seu pai. Eu também fiquei. Desde 98, né? E eu vi ele como se ele não mudou nada. Mesma coisa, mesma camisa que ele gostava, mesmo nariz, mesmo jeito. O jeito dele falando, né? E o sonho foi muito profundo, porque a gente ficou conversando na sala, na cadeira de balanço, eu e ele e a Cione, e os meninos dormindo. O sonho foi um treco-treco. Foi um treco-treco. Não foi assim mágico, foi como se fosse os nossos espíritos saíssem do corpo e conversassem. Como aquele encontro que Jesus teve com Moisés, e Moisés está morto, né? Então, assim, a atmosfera diferente, eu apresentando os meninos para ele, que ele era doido para ter netos, né? Meu pai morreu, e o desejo dele era ver netos, mas ele não conseguiu ver. Quando ele morreu, eu era solteiro, não tinha filhos, né? E aí, engraçado que no sonho não é nada programado. Aí eu chamei ele, pai, vem cá, olha aí, pai, os seus netos. Aí ele olhou para um, olhou para outro, bonito, né? Olha aqui, ó, o Yeiel, olha aqui, ó, Samuel, Petro, Giovana dormindo, Giovana dormindo. Eu acredito que foi a gente que saiu do corpo, porque era uma coisa assim, a gente sabia que estava dormindo, né? Mas estava acordado, né? E aí, na hora que ele olhou e disse, tem que ir embora. Aí eu me lembrei do anjo lá de Jacó, né? Tem que ir embora, 3 horas da manhã, tem que ir embora. Eu digo, eu vou deixar o senhor. Ele disse, não, precisa não, eu vou sozinho. Ele disse, não, eu vou deixar o senhor. Incrível, né? É tanto mistério no mundo que a gente não sabe, né? Algumas pessoas acham que sabem mais do que Deus, né? Eu digo para você que nós somos uma ilha de certeza, arrodeado por um oceano de coisas que a gente nem sabe, né? E ali eu fiquei contente, porque eu conduzi, eu fui pela estrada que eu sempre vou ver minha mãe, eu conduzi ele até lá, eu cheguei na rua do cemitério, ele disse, aqui tá bom. Aqui tá bom. Eu parei, ele desceu, bateu a porta, veio pelo lado de Alcione, fez tchau. Alcione, tchau, eu tchau. Aí ele virou as costas, andou mais um pouquinho para frente, olhou para trás, fez tchau. Vou dizer detalhes, né? Deu tchau, virou as costas, dizendo que todo espírito que vira as costas é bom. Tenta ver as costas de Lúcifer, eu duvido. De qualquer alma gigante, o gigante não mostra a alma, ele não mostra as costas, agora a alma boa mostra. E aí ele virou, foi lá na frente ele olhou para trás como se estivesse com saudade e tchau. Digo, tchau. Ele parece muito com minha tia.
parece com tia Marta. Então, eu fiquei olhando ele indo, né? Aquele alemão, Deus abençoe. Tem muitos mistérios. Agora, nós somos cheios de coisas, né? Então, tem coisas que a gente tem que resolver. Tem coisas que a gente sabe que é algo espiritual. E às vezes é um bloqueio. É um bloqueio com a avó, com o bisavô. Tá entendendo? Então, assim, por isso, escuta o que eu estou falando, tá? Você acredita que eu sou espiritualista? Eu só não sou místico, tá? Esse beijo menino, cadê minha pedinha? Ó, evite falar de gente morta, principalmente se for família, tá? E se falar, fale de bem. E se você disser algum defeito, diga, não é proibido dizer não. Mas evite o sentimento. O sentimento, o ódio ou o amor. O ódio ou o amor. Então, veja aí no nosso canal o vídeo Como Despertar o DNA dos Antepassados. É babando. Babando o pai, babando a mãe, de alguma certa forma. Mas eu explico direitinho, quase 1 hora explicando, como despertar o DNA dos antepassados. Para bloquear é exatamente o contrário. Você diz, eu tenho um antepassado chamado Tontonho. Então, ele não gostava dele não, pastor. Porque tem gente que é ruim mesmo, né? Tem gente que é ruim de natureza. Então, deixa o Tontonho se lascar. Deixa ele para lá, não fala nem nele. Que você falar, ele levanta da cova e vai puxar teu pé. Então, assim, quando os antigos falavam, nos antepassados, e eu acredito que os antigos tinham muito conhecimento, eles diziam, bate na boca, menino, que Deus tampe as ossos de fulano. Que Deus tampe as ossos de fulano. Por que os antigos falavam isso? E eu me lembrava que com 9 anos que eu ia para a casa da minha avó, e quando ela falava dos avós, ela dizia que Deus tampe os ouvidos de fulano, tá entendendo? Aí eu dizia, achei, que eu era sempre curioso, né? Eu disse, oxê, por que Deus tampa as ossos de fulano? Fulano já está morto? Ela diz, para ninguém puxar a perna de você de noite. Puxa. Gente, puxa mesmo, sabe? Então, assim, se você falar muito de mal de uma pessoa, e essa pessoa for mal, ela puxa a tua perna de noite. Eu não sei por que ela ataca tanto o pé. Faz você tropeçar. A alma ruim faz a pessoa tropeçar e puxa o pé. Agora, por que o pé? Não é? E as almas ruins não têm pé. Elas não aparecem com o pé. E nem mostram as costas, né? Diziam também chamar de finado fulano para a pessoa não voltar. Não se citava o nome, que quando você cita um nome, você invoca. Então, você invoca, você fala em Abraão, Abraão já é morto? Você invoca Abraão. Na fé de Abraão, eu fiz o meu escudo. A alma de Abraão está por aí, né? Agora, se você fala numa pessoa ruim, você pode estar invocando ela, ou o gigante que estava com ela, algum espírito que estava com ela. Quem está entendendo? Então, é bom. A igreja, só tem uma igreja, né, nos Estados Unidos que faz o batismo dos mortos. Ela é muito criticada pelas outras. Mas eu acredito que se deve ter um perdão, né? Eu acredito que sim. Porque eu tratei de várias pessoas, um deles era de São Paulo, a vida totalmente bloqueada, e nas orações que eu fiz para essa pessoa, ele é construtor, algo me revelou que ele tinha problema com os antepassados dele. E os os antepassados dele eram de uma cidade chamada Princesa Isabel, na Paraíba, que é lá no final da Paraíba, quase 6 horas de carro da capital, 6, 7 horas de carro da capital, lá já no Ceará, divisa. Então ele disse, eu vou aí, e ele veio. Olha, quem quer escapar, né, de uma prisão faz de tudo, né? Olha aí o peso no nome, né, pastor? Sim. Pode comentar, eu quero que vocês comentem. Sim, os encostos do finado podem encostar em quem chama o nome dele. Sim, o gigante, o espírito. Porque se a gente invoca o Deus de Abraão não vem? Então, se alguém invoca o Deus de fulano, não importa qual seja esse Deus, pode vir também.
Então preste atenção, tá? Ó, aí ele disse, pastor, vou aí, vou amanhã. Aí ele pegou o avião e veio. Só que ele chegou aqui, era mais ou menos 9 horas da noite. Eu disse, rapaz, ele disse que eu estou com muita pressa. Na época eu tinha bem mais tempo, né? Para você ter ideia, né? Então, disse, pô, ó, daqui para lá é 6 horas de viagem. 6. E é longe, viu? As estradas esquisitas. Aí ele disse, você vai no seu carro? Eu já aluguei um carro já. Já alugou? Ele disse, já. Um carrozinho mais novo. Falei, vamos. Aí a gente saiu, a gente jantou no shopping. Já no final, 10 horas, a gente saiu do shopping. E puxamos para Princesa Isabel. 6 horas de viagem. A gente foi num Corsazinha, um Corsa novinho na época. E aí a Alcione foi também. A Alcione, ela estava com Petros, meu Deus, já estava com Petros. Né? E aí pegamos o sertãozão, vamos embora. Né? Chegamos lá em Princesa Isabel, 10, meia-noite. Chegamos quase 5 da manhã. Você acredita? A gente dirigiu a noite toda. As estradas esquisita. E lá, quando você vai para lá, ela vai assim, subindo, descendo. Subindo, descendo. Subindo, descendo. Aí você sobe, vê, aí desce pro buraco. Aí sobe de novo. É um medo danado essas estradas, né? Que você não, quando você sobe, quando vai descer, você... E aí... Chegamos lá, dormimos no hotel, né? Depois visitamos alguns irmãos lá da cidade de Princesa e fomos fazer o trabalho que tem que fazer, que era exatamente um trabalho espiritual. Ficamos andando para lá, para cá, visitamos a rádio, a casa do coronel Zé Pereira, é o coronel de lá, né? Um coronel histórico, né? Vamos tomar café? Bora! E aí, pronto. Eu digo, olha, temos que fazer as pazes com algum antepassado seu aqui. E aí, oramos, fizemos tudo que é ritual lá, que eu não quero dizer aqui. Nada aconteceu, né? Nada aconteceu. Aí dormimos de novo, no outro dia de manhãzinha, a gente pega a estrada. Não, a gente pegou a estrada já tardinha para vir. Já tardinha para vir. Aí novamente na estrada de noite. Mas só quando a gente estava saindo de lá de Princesa Isabel, era 5 horas da manhã, 5 horas da tarde, aliás. O sol estava escurecendo, aqui escurece 5h30, né? E aí ele manda parar o carro, ele sai do carro, ele tem um encontro lá espiritual muito forte. Aí ele sai, a gente fica no carro, aí ele fica orando, ele tem um encontro com os antepassados, né? Pronto, ele entra no carro e diz, pode ir. Ali teve uma mudança na vida dele, né? Muito grande. Então, às vezes, a gente tem que ter um encontro com antepassados. Embora que eles estão dentro de nós, visitar o local do buraco onde a gente saiu, às vezes é bom. Às vezes não. Né? Aí tem questão de territoriais, tem questão de maldições, de bênção, e tem questão de geneca. Só que essa geneca do antepassado, às vezes ele passa 2, 3 anos para se manifestar. Às vezes passa 2 ou 3 anos. Então, você não vai fazer pazes com alguém que você nunca teve um choque. Está entendendo? Se houve algum antepassado seu que era gente ruim, deixe para lá. Entendeu? Deixe para lá. A genética está dentro de você, deixa para lá. Mas se houve algum antepassado que chocou, teve um choque grave, então acredito que você deve fazer as pazes com ele. Como é que eu faço? Bem, está lá, né? Ele deve estar dentro de algum parente, mas o corpo dele está lá, né? Então você vai lá onde o corpo dele está. Entendeu? Vai lá onde você pode orar um Pai Nosso a Deus, conversar, embora que exista uma divisão, mas não quer dizer que eles não escutem. Eu acredito que eles escutam. É uma crença pessoal minha, tá? Eu acredito que sim, né? E aí tem também aquela questão da comida que ele mais gostava.
no mínimo leve uma garrafa d'água para derramar na cova, né? Alguém vai ficar sabendo que você teve saudade dele. E quando falar, fale o nome completo. Cicrano, Beltrano, de tal. Entendeu? Isso vale para parentes e vale para príncipes e para sacerdotes. Entendeu? Mas esse negócio de morto não tem poder nenhum. Tem. Onde é que tá na briba? Vamos lá? Quem é que vai perguntar? Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber. Se tá na briba eu acredito, se não tá não acredito. Tá na briba, quero saber. Tá na Bíblia que mesmo depois de morto, Eliseu ressuscitou um defunto, velho. Por isso que grandes estadistas que são rejeitados pelos outros estadistas, puico. E às vezes o cara não quer dizer onde é que ele está enterrado. E tem também a história de José. José diz: quando vocês saírem daqui, leve meus ossos. Então, quando jogaram o morto dentro da cova de Eliseu, o morto reviveu, velho. O morto reviveu. Quando Cristo ressuscitou, os mortos levantaram do seu túmulo e foram visitar os seus parentes. Foram visitar seus parentes. E como é que eles foram? Cair nos pedaços? Eles foram do mesmo jeito que meu pai veio me visitar. Pei! Tome! Pá, 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 pá! Sim. Meu pai não veio me visitar? Quando Cristo ressuscitou, ele abriu um temporal. Ele abriu um portal energético atemporal. E os mortos foram visitar os parentes. Como é que eles foram? Cair nos pedaços, sem nariz, sem braço, sem perna? Não, eles foram como meu pai veio me visitar. Meu pai veio me visitar normal, como se ele tivesse vivo, vestidinho, com aquela blusa dele, com aquela camisa dele. Foi do mesmo jeito. Então, isso acontece, tá? Por exemplo, se você visitar o túmulo de uma pessoa ruim, aquela ruindade dele pode te acompanhar. Entendeu? A alma não é usada? A alma é usada. E realmente todos somos um. É verdade, nós somos um. É uma carne só. É uma alma só dividida. Então, a gente saiu de dentro da árvore, viramos uma árvore e entramos para dentro das sementes. Não é assim que as árvores sobrevivem? Como é? Um pé de manga produz uma manga e entra para dentro da manga. O cara chupa a manga, planta o caroço, nasce o pé de manga que a árvore entrou para dentro dela. E aí produz mais mangas. Mas tudo é uma manga só. É como se houvesse apenas um pé de manga. Você está me entendendo? Somos uma rama. Então, fazer as pazes com alguns antepassados é a mesma coisa que fazer as pazes com você mesmo. Vamos dizer que esse antepassado seu seja um dedo seu. Sim. Olha, tem histórias e histórias para contar para você. O cara falou para mim: pastor, tem algum problema com meu dedo? E de vez em quando eu dou um dedo no oi. Oxi, Maria, se bens, menino. Tu fica metendo esse dedo em todo canto, rapaz? Pastor, eu tô assim, tá. Ai, meu oi! Aí esqueça, fico conversando e tal, e pá! E o dedo só acerta o oi, pastor, acerta tudo, buraco da venta. Aí eu disse por isso que é bom falarmos com muita gente. A vingança do dedo foi. Eu digo: homem, tu mete esse dedo, é sem querer, pastor. Eu digo: presta atenção, velho. Não, pastor, é um negócio assim diferente. Eu estou conversando, me meto o dedo dentro do buraco do nariz. Até na parede, em algum lugar, eu meto o dedo que dói a ponta do dedo, pastor. E
Isso pode ser uma vingança de um antepassado. Entendeu como é a coisa? Sim ou não? 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 Não, não, não. Esse gato é tão eu sabia desse gato. Então, assim, se o seu antepassado... por isso que não é todo o caso, tá? Mas casos que a pessoa odeiam demais, acabam provocando aquela doença CA. Não é que todo CA seja ódio, entendeu? Mas as pessoas que têm muito ódio acabam morrendo de CA. É um treco-treco, uma desconfiança que tem, nada está comprovado. Mas por quê? É porque aquele ódio, ele ataca um antepassado que está dentro de você. Você sabia que o seu organismo pode atacar você mesmo? Como, por exemplo, o lúpus. O lúpus ataca o próprio organismo. Entendeu? Então, quando a pessoa tem um ódio de um antepassado, e esse antepassado está geneticamente dentro de você, ele pode ser atacado pelos outros antepassados. O Senhor disse que essas atividades constituem abominação. Aqueles que as praticassem deveriam ser punidos. Portanto, com a morte. Levítico 19:31, Levítico 20:27, conforme Deuteronômio 18, 10 e 11. Também Deuteronômio e Levítico diz que a mulher que adulterar deve morrer, e que a mulher não for virgem deve morrer. E a mulher que for suspeita de adultério deve morrer com a criancinha. Esse mesmo livro aí de Levítico 19, esse mesmo livro aí de Deuteronômio 19. Então vamos acreditar na Bíblia toda ou vamos tirar só aquela parte que a gente acredita? O adultério passou a ser só para a mulher. E está escrito em Levítico. E está escrito em Deuteronômio. E como é que os ossos de Eliseu ressuscitaram? E por que o diabo combateu para tomar o corpo de Moisés? Não era um corpo, deixasse apodrecer, jogasse no meio do mato. Entendeu? Existe isso. Eu digo isso para você. Existe isso. Temos que compreender a Bíblia num todo. Ninguém vai ficar invocando mortos. Mas você tem que ter umas certas pazes, principalmente com mãe e pai. O resto, tio, essas coisas, está mais distante. Mas mesmo assim, né? É bom reformar o túmulo, pastor. Fazer visitas. E podemos conversar sem ir ao túmulo? Podemos. O seio de Abraão, veja aí, saco das almas. Joilson de Assis. Pode dizer que eu estou aqui para responder. Eita, Levítico não deixa uma mulher viva na terra. Se você for obedecer Levítico, você que é mulher está lascada. Mas está lá lascada mesmo, que nem os judeus obedecem Levítico. Nós temos que obedecer o decálogo, os 10 mandamentos. Mas aí, se uma mulher tocar no pênis de um homem que não for o marido dela, deve cortar a mão. Eita, a mulher não tinha mão mais não. Sem querer, no meio da rua, a mulher que fosse suspeita era amaldiçoada, era tanto moído. Isso é uma coisa que já passou. E o livro de Levítico foi alterado. Cristo disse, vocês alteraram a lei. A lei não manda matar por causa do sábado, mas o Levítico manda. A lei não manda matar quem adultera, Levítico manda. A lei não diz que o adultério é só para mulher, Levítico diz. Me mostre na Bíblia onde é que tem um homem que morreu por adultério. A não ser que o cara pegou a mulher do rei, o rei manda matar, né? Aí é outra coisa. Mas não tem um. Sabe o que é um? É um, não, meio. Ninguém morreu, nem um macho morreu. Agora as fêmeas se ferravam todas. Então a lei estava contaminada pela carne e a Bíblia tem que ser compreendida no todo. Se eu sonhar com Abraão, eu estou sonhando com o diabo. Eu fiz a pergunta na igreja. Irmãos, se eu sonhar com Abraão, pronto, eu sonhei com meu pai. Você sonhou com sua mãe. Aí vem algumas pessoas e dizem que é o demônio. Tudo bem. Se eu sonhar com Abraão, é o demônio? O cara, não, glória a Deus. Se você sonhar com Abraão, é Jesus, é Ave Maria, é crer em Deus Pai, é tão bom, é tão bom. Sim, mas Abraão é morto. Abraão morreu. Então, se sonhar com sua mãe, com seu pai, é o diabo, então sonhar com Abraão é o diabo também. Não, mas, bem, Abraão era um extraterrestre, Abraão era Deus, Abraão era um homem. E ele morreu. Sabe o que morreu?
Entendeu? Agora existe espírito que se transforma num antepassado e pode ser de um antepassado. Aí tem que saber dividir as coisas. Pastor, eu tenho um discernimento de espírito. Sonhei com meu avô, ele era íntimo meu. Ele faleceu e ele veio no sonho. Na hora que veio, bonzinho, e eu falei e saí no nome de Jesus. E ele se manifestou, porque não era seu avô, né? Era um espírito usando a imagem dele, né? É porque é o seguinte, é como o caba diz, sonhar com boi, se o boi for gorda, é prosperidade. Existem 1001 sonhos com boi. Tem um boi gordo, pastor, sonhei com um boi gordo, mas o boi estava querendo me comer, era canibal. Aí é tribulação. O boi estava correndo atrás de mim, é outra coisa. O boi estava dormindo, é outra coisa. O boi estava... Então, assim, nós queríamos que fosse uma coisa só. Pei, pá, pepei, pronto. Ó, glória, né? Mas nós encontramos. Aquele cara que se encontrou com Jesus lá no monte era o diabo. Jesus se encontrou com Moisés e Moisés estava morto. Elias não, Elias foi arrebatado, vamos dizer que Elias... Mas Moisés estava mortinho da silva. A Bíblia fala sobre a morte de Moisés e que o diabo veio tomar o corpo de Moisés, veio Miguel e o cacete comeu. Então, aquele encontro de Jesus com Moisés foi um encontro com os antepassados, com a lei. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Era um encontro de antepassado de Jesus. Está entendendo? Sua mãe, você, todos nós, sabemos que os antepassados se apresentam. Agora os demônios também se apresentam. Os demônios se apresentam em forma de antepassado, em forma de namorado, em forma de pessoas que estão vivas também. Ele se transforma, mas não 100%, né? Por isso que é bom o dom de discernimento do Espírito, porque o diabo tenta enganar. Sim, a Bíblia fala que ele é enganador. Mas ali, poderíamos dizer, Jesus Cristo se encontrou com o diabo e conversou com ele, não. Ali era Moisés mesmo. Cristo não falou que Deus não é Deus de mortos? Deus é Deus de vivo. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês acreditariam em mim. Mas vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Então Cristo mostrou que Abraão estava nele, né? Os pais, sim, os pais falecidos podem ajudar os filhos no mundo espiritual e material também. Você tem que ter uma visão diferente. Você não é você, você é nós. Você é um conjunto de povo. Você é o seu pai, é a sua mãe, mesmo que o corpo deles já não exista. Você agora é o corpo deles. Nós somos todos nossos antepassados. Por isso que o príncipe nasce príncipe, porque é uma parte da carne. Quando os dois filhos brigavam na barriga da mãe, Jacó e Esaú, eles já eram príncipes, eram dois príncipes. Ou seja, existe uma linhagem, você é uma linhagem, mesmo que seja uma linha bem pequenininha, uma linhagem bem pequenininha, mas você é uma linhagem de alguém que te fez. Entendeu? Tem gente que já nasce príncipe, segundo a Bíblia. E tem gente que se faz príncipe. Pega a linhagem. Você pode pegar a linhagem como Davi pegou a linhagem. Davi não tinha nascido príncipe, mas pegou a linhagem. Já a questão de Jacó e Esaú era duas linhagens. Brigaram e uma venceu. Foi Jacó que venceu. Então, você é uma linhagem. Vamos dizer que o seu nome seja Tontonha. Você é a linhagem de Tontonha. São todos os tontões e tontonhas que existiram ante você, é você. Você está me entendendo? Esses caras que dominam o mundo, eles são linhagem. E Cristo fala sobre isso, pastor? Fala. É porque a gente não quer escutar. Mas escute com coração de humildade. Estou falando para todos, né? Coração de humildade é quando Cristo olhou para os fafara. Os fafarazinha era, os fafara. E disse aos fafara. Só fala lá, lepe, lepe, lape, lepe, lepe, lope, lapalepe. Isso é o quê? É linguagem do P, tá? Rechou. Entendeu alguma coisa? Não.
É alemão. Você não sabe alemão? Cristo olhou para os caras e disse... Ele olhou nos olhos e disse... Raça de víboras, será cobrado de vós todos que vocês mataram? De Abel até Zacarias, que você matou entre o altar e o templo. Vocês são raça de víbora, filhos de Caim, e será cobrado de vós. Aqueles caras, coitados, eles tinham uns 50 anos, 40 anos, eles não tinham matado Abel. E o pecado do pai passa para o filho? A Bíblia diz que não passa, mas a linhagem passa. Eles eram a linhagem que matou Abel. E estavam prontos para matar Jesus. Aí onde é que está? Que a nossa geneca manda mais em nós do que as nossas ideias. Entendeu? A genética manda em nós mais do que as ideias. A gente lê pele, pali, lá. Mas quando chega a geneca, aí vence. Entendeu? A linhagem é mais forte. A linhagem de Caim vai pagar. Sim, Fernanda, era o que Cristo estava dizendo. Vocês vão pagar. Mas aqueles caras não mataram Abel. Abel viveu há 16 mil anos atrás, antes do dilúvio. Mas era a linhagem. Então a linhagem veio em Noé, escapou, e estavam prontos para matar Jesus, que era o segundo Abel. Entendeu? Então assim, a linhagem existe. Por isso, eu estava um dia conversando com um anjo, tá? E eu fiquei procurando assunto para perguntar para ele. E na época eu tinha uma bronca muito grande contra o povo sagrado. E eu disse a esse anjo: mas não sei o que lá, contra fulano, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o anjo disse para mim: contra este povo não convém se levantar, porque é um povo abençoado. Não se convém se levantar contra eles, não. Mas a carne deles, ou seja, desse povo sagrado com aquele outro povo, se odeiam. E eles vão brigar até o fim dos tempos. Porque as carnes deles se odeiam. Eu entendi que aquele povo, mãe com mãe, geraram ódio de carne. Eles apenas usam as coisas como desculpas para brigarem. E eles vão brigar, e toma acordo de paz, toma acordo de paz, toma acordo de paz, toma acordo de paz. Isso até o final dos tempos. E eu agradeci a ele, e ele foi direto. As carnes dele se odeiam. Não tem nada com você. Não se levanta contra o povo santo, não, porque eles são abençoados. Então, existe linhagem entre nós. Os antepassados mandam em você mais do que você pensa. As suas reações, como eu falei, do Hugo VIII, né? O Hugo não, é Henrique VIII. A reação de Henrique VIII com o Papa e o Papa com Henrique VIII mostrava que o Henrique VIII tinha uma linhagem forte, não o Papa tinha esmagado ele. Mas a reação de Henrique VIII dividiu a igreja antes de Lutero e criou a igreja anglicana. Entendeu? Henrique VIII queria ter um filho macho, a esposa só tinha fêmea, então ele arrumou um amante, a amante dava filho macho, mas ele precisava da igreja para coroar o filho. Então a igreja disse: não, volte para a mulher. Aí ele disse assim: eu não vou ser mais rei, porque só tem meninas. E aí ele foi, pediu perdão, se ajoelhou, foi andando na neve, se humilhou perante o Papa, e o Papa olhou para ele. Foi a pregação de ontem, tá? Pode olhar a pregação de ontem, foi ótima. O Papa olhou para ele e disse: se lascai-vos, a igreja não vai admitir que você deixe sua mulher por esta mulher, porque o casamento da gente é romano, né? O casamento da gente não é judeu. Se fosse judeu, a gente teria 10. Então, o Papa disse: não, volte para sua mulher e deixe essa mulher, que ela é amante. Eles permitiam até uma amantezinha, um treco-treco, mas não permitia casar. Então, Henrique VIII de joelho, ele foi a pé, ele foi na neve, ele levou a amante para o Papa ver,
ele pediu perdão ao Papa, ele se ajoelhou perante o Papa, botou a amante para se ajoelhar, ele disse: eu quero um filho, eu tenho que continuar mandando na Inglaterra. Ele tinha um DNA muito forte. O Papa tinha um DNA da igreja, tem um espírito da instituição que é muito forte, né? O Papa olhou para ele e disse: não, comeu a carne, urrou o osso, volto para sua esposa. Ele disse: assim eu vou perder meu reino. O Papa: não importa, volta para sua esposa. Ele se levantou e disse: eu vou sair da igreja. E ele partiu a igreja católica no meio, aí nasceu a igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra, e nasceu, que a igreja anglicana é a mesma coisa da igreja católica, só que tem outro Papa, outro líder, e a guerra comeu no centro. O Papa: o quê, pai? Assim, Vossa Eminência, ele acaba de romper com a nossa igreja. Ele não aceita mais o domínio católico sobre a Inglaterra. Ele criou sua própria igreja, chamada a Igreja Anglicana. E ele deu posse a um novo Papa, que permite o divórcio e vai coroar o filho dele como príncipe. O Papa: o quê, rapaz? Guerra! A cabeça era braço, era perna, tal. Nem o Papa venceu. O Henrique VIII venceu o Papa. Venceu. Foi guerra, morreu gente demais. Olha o molecada da moléstia, é tão caro, né? Tem pessoas que têm um negócio muito caro. Só o DNA de príncipe sobreviveria e avançar após o rompimento com o sacerdote. Sim, só o DNA, Cristina, tinha que ter um DNA de príncipe, senão ali mesmo ele se lascava. Mas olha bem, ele fez toda a manobra, eu pago, a minha ex-mulher, com os filhos dela tem terra, eu faço todo acordo. O Papa: não tem acordo não, você vai ter que voltar para ela e deixa a amante. O Papa estava certo? Estava, mas ele também estava certo. Então aí o moído, é o moído. Então ele disse: tudo bem, então eu sairei da igreja e formarei minha própria igreja. Gente, isso no mundo que 90% das nações eram católicas, velho. 90% Isso foi uma bomba la bomba. Bomba la bomba. Quando o Papa soube que ele prometeu e cumpriu, ele atropelou o Papa. O Papa: guerra! As nações, bora! Eita, aí foi. Aí foi guerra em cima de guerra. As outras nações católicas atacaram a Inglaterra. A Inglaterra resistiu poderosamente. E os súditos obedeceram a ele. Os súditos: não, nós estamos com o rei Henrique VIII, velho. Teve uns caras lá que se revoltaram, morte. A guerra comeu no centro. E ele ainda governou 30 e poucos anos, se eu não me engano, 32 ou foi 35 anos. E nasceu a linda e maravilhosa igreja anglicana. A igreja anglicana é muito bonita. Tem uma história muito bonita, né? Olha a manobra de Henrique VIII. Foi uma manobra histórica. Nós temos que aprender com a história. Agora, se ele não fosse príncipe, ele estava lá. Estava o quê, rapaz? Lá. Primeiro, tinha um grande poder império da igreja-mãe. Tinha o espírito da igreja-mãe, que é muito forte. O Papa era o maior dominador de todos os tempos, porque todas as nações católicas obedeciam ao Papa. Um excomungão do Papa ali acabaria com tudo. Inclusive, eu falei sobre excomunhão, né? Ontem no culto, que entre os judeus também acontecia excomunhão. Aí eu li João 9. Veja o mistério que foi revelado ontem no culto. Veja, é novo, você nunca ouviu antes. Veja o culto de ontem, tá? Do dia 17. Pode olhar o culto de ontem, tá? Talvez Henrique VIII fosse filho de autogênese, talvez, porque ele foi muito forte. Ele foi muito forte, mas muito mesmo. Foi um Golias contra um anão contra um Golias. Porque o poder da igreja era quase total, né? Mas ali surgiu a igreja anglicana, que também é católica, mas é um católico que tem um novo Papa. Você conhece que existe só um Papa, né? Não tem só um Papa, tem uns 3 Papas, né? Tem a igreja ortodoxa russa, que também fez uma coisa parecida, e tem a igreja anglicana da Inglaterra.
Então não existe só um Papa, né? Mas o Papa maior é o Papa de Roma. Então houve três grandes divisões de Igreja Católica. A ortodoxa, que é muito boa, tá? A Igreja Ortodoxa é muito boa. Eu gostei daquele padinho ortodoxo. Aquilo ali é a Igreja Ortodoxa, ela é forte. Ela é forte, firme e sabida. A Igreja Ortodoxa russa, ela nos deu um bom exemplo. Ela foi para cima do inimigo. Ela foi para cima e um membro dele mostrou moral perante o Brasil inteiro. Então, a Igreja Ortodoxa russa é muito forte. E aí, a Igreja Anglicana, ela também é muito forte, né? Mas ela basicamente ali, Inglaterra, ela é tradicional como a Igreja Mãe. E a Igreja Romana tem ainda o poder, ainda 60%, 70% do mundo, né? Então a questão dos antepassados é o seguinte: os antepassados estão dentro de você, tá? O corpo dele está lá no cemitério, a alma dentro de você e o espírito foi para Deus. Por isso chama-se seio de Abraão. E o seio de Abraão é o timos. Alguém já viu, né, um antepassado quando morre, dentro de 40 dias ele entra para dentro de um dos antepassados. Isso é um mistério tão grande. Eu tenho muita coisa para revelar para vocês. Quem acreditar, acreditou. Quem não acreditar, fica curioso, né? Nós somos ajudados muito pelos antepassados. Muito, muito, muito. O seu pai, seu avô, seu bisavô, ele não apenas deram início a você, eles estão com você até o fim. Nisso, nós somos pecadores porque Eva e Adão pecaram. Se a linhagem do pecado não passasse, a linhagem genética, então nós não seríamos pecadores, porque a gente não comeu a árvore do pecado, coisíssima nenhuma. Entendeu? Tem uma série que conta a história da família de Henrique, do rei Henrique. Deixa eu ver mais. Pastor, a alma dos antepassados se acomodam somente em adultos ou pode em crianças também. A criança anda igual, fala igual, se levanta de noite. Olha o mistério. Agora a alma de antepassado nunca entra por trás e nunca entra pela frente. Ela entra por onde? De lado. Tá? Se é mulher, entra pelo lado direito. Se é homem, entra pelo lado esquerdo, como se fosse uma gaveta. O que, rapaz? Bem, eu estou dizendo isso para você porque eu tenho informações privilegiadas. Se você não acreditar, nem vai acrescentar, nem vai diminuir. Entendeu? Eu sempre acreditei desse jeito. Eu sou de São Paulo, pastor, e cheguei agora, do trabalho. Seja bem-vinda, tá? Sempre tem um filho, neto, preferido do antepassado. Sim, essas preferências genéticas, nós não sabemos o grau dela, entendeu? Mas os antepassados, eles existem em tudo. Nossa genética, ela é espiritual também. Você dá uma olhadinha aí no filme Os Colonizadores, não, meu Deus, os alguma coisa, onde tribos vikings atacavam tribos menores, matavam, faziam estupros, matavam, destruíam tudo e levavam tudo, né? E assim eles viviam. Algumas tribos vikings. Depois os vikings se converteram e ficaram uma bênção, né? Aí é o seguinte, aí conta a história, né? O filme conta a história de uma tribo onde os vikings invadiram, e os vikings matavam mesmo. E os vikings eram um dos povos mais fortes da terra, 2,10 metros, 2,20 metros, o povo que tem menos infecção na face da terra, e o povo que mais vive no mundo são os noruegueses que vêm dos vikings. Os vikings, eles costuravam a carne com linha e nem inflamavam. Então, eles eram de guerra, eram possantes, homens enormes, maiores do que os holandeses. Os holandeses tinham 2 metros, os vikings chegavam a 2,20 metros. Eram homens arrões, era tonhões. E aí eles invadiam aquelas tribos menores,
eles tinham o poder do ferro, e aí eles arrasavam tudo e levavam. E aí, para o viking virar viking, para uma criancinha viking virar viking, tem que matar um índio, um da tribo opositora. Então eles invadiram a tribo, mataram, tocaram fogo, roubaram o que tinha, né? Como é o nome dos desbravadores? Não, é os colonizadores, é o nome do filme. E aí, um daquele vicão, pegou o índio pelo cabelo, o índio... Aí ele pegou o filho dele, que já era 13 anos, 12 anos, botou a espada na mão do filho e... Macho! Macho! Bichão grandão, meu amigo. Quem é que podia com um cara daquele, meu amigo, numa espada? Quem podia? Era um Golias quase. E aí, o guri fez, não. E o vicão lá, o pai dele, né? Mate! O que era pro guri virar macho. Só podia virar macho depois que matasse o inimigo. Macho! Aí o guri, não! Aí ele se zangou e fez, pá! Deu um murro no filho, foi. Cortou a cabeça do índio e foi pra cima do índio, foi pra cima do filho, o filho dentro do rio se esfregando, ele, tentando matar o filho, né? E aí ele pega uma pedra, um negócio assim, pá, bate no menino, o menino desmaia, aí ele pensa que matou o filho, né? Aí eles vão embora, vamos embora! Foram-se embora. Pronto, aí ficou as tribos ali, os índios mortos, as índias chorando seus mortos. E aí uma das índias viu o viquinho lá boiando na água do rio, foi lá e o viquinho ainda estava vivo. O pai pensou que tinha matado, né? Então a Índia, ela podia ter matado esse viquinho aí, porque os pais dele arrasaram a tribo e mataram os filhos dela, mataram os maridos. Ela disse não. Aí ela ficou botando água na boca dele, cuidando dele, ele com febre, né? Quando ele se levantou um lindo jovem. E aí a tribo foi recomeçando. Ele foi começando a conviver com aquela tribo, embora que era bem maior do que toda a tribo. Ele já com 18 anos, ele já tinha 2,10 metros, 2,15 metros, né? Se destacava no meio da tribo, branco. A tribo não era tão branca assim. E aí a tribo amava ele e ele amava a tribo. Entendeu? A tribo refez, teve novos filhos, refez tudo, né? E aí ele chega aos 19 anos, casou com a índia de lá, ou algumas índias, e de repente aparece novamente a família, o exército do pai, atacaram novamente a tribo. Aí quando o exército do pai atacou novamente a tribo, adivinha quem enfrentou o pai? O filho. O filho foi que disse, dessa vez não. E o filho organizou os índios, treinou os índios, fez armadilha e ele estava de frente. E o velho ainda estava na guerra. O velho atacou! Quando o velho olhou, disse, parecia com ele, ó. E ele acaba lutando com o velho e pegando os outros vikings e destruindo. E ele conseguiu vencer o pai. Então, assim, o DNA dos antepassados. Você está me entendendo? Por que o rei Davi? DNA dos antepassados. Por que o rei Jacó? DNA dos antepassados. Então, a gente não está tão longe dos antepassados assim. Quem está me entendendo? Quem acha que não passa, nem deve passar coisa boa nem ruim. Passa coisa boa e passa coisa ruim. Você está me entendendo? Se passa um principado, por que não passa um contrário ao principado? Um alasquerado. Vamos dizer que tem um principado onde o cara vira príncipe. E tem um lasquerado. Você está entendendo? Pode passar um DNA e você virar um super comerciante. E pode passar um DNA e você virar um super bêbado, daquele que se caga na calça e a mulher tem que vir limpar. Entendeu como é a coisa? Os DNAs é uma dimensão. Ali, aquela formação de DNA ali é apenas uma porta. O DNA é espiritual, porque a energia é espiritual. O seu átomo é espiritual, por isso que quando a carne for comida pela terra, ela não passa
não deixa de existir totalmente. O que está me entendendo? Cristo não disse que as carnes vão se levantar da terra? Então, é aquele átomo. O átomo é feito de energia. O átomo é feito elétron, próton, e tem as partículas subatômicas. Sub. O que, rapaz? Sub. As partículas as partículas subatômicas. Essas partículas, chamadas neutrinos, sub, elas são totalmente espiritual. Então vamos citar o nosso próprio pai Adão, Adonso. Veja aí, romance de Adão e Eva, Joilson de Assis. Adonso morreu em torno de 16, 20 mil anos atrás. Então não há nenhum pó do pó de Adão. Mas quando Jesus vier, quando Deus vier, Adão não vai ressuscitar? E onde é que está Adão agora? Onde é que está o dedo, o pé, a mão de Adão? Está na terra. Você está entendendo? O corpo é apenas uma casca. Peça a Deus para despertar o melhor DNA dos seus antepassados. Pouco a pouco, a bênção dos antepassados vão te ungir. Sim. E aí, os judeus, eles costumavam, antes de morrer, abençoar seus filhos. Por quê? Para desbloquear o DNA. Se um pai amaldiçoar um filho, ou uma mãe amaldiçoar um filho, ela ou ele bloqueia o filho, o melhor do seu DNA. A bênção não passa. Quando Isaac se levantou e abençoou Jacó, ele abriu a porta. Abriu a porta. A energia é espiritual. Sim. Energia espiritual. Então Adonso morreu. Ninguém sabe de que Adão morreu. Ele morreu aí com 1000 e poucos anos, 930 anos depois do pecado, mas a gente não sabe quantos anos ele viveu antes. E se eu disser para você que os anjos também morrem? Eita! Veja aí, anjos também morrem, Joilson de Assis. E veja como é que eles morrem e como eles ressuscitam. Então assim, nós somos os nossos antepassados. Você é uma explosão vril do seu pai e da sua mãe. Adão está em nós, nosso pai. Quer ver eu tocar em Adão? Vou tocar em Adão, tá? Vou tocar em Eva. Quando eu falei Adão, falei lado esquerdo. Quando eu falei Eva, falei lado direito. Eles estão presentes, porque nós somos ele. Eu sou um pequeno Adão. Os homens são pequenos Adões. E Eva são vocês, mulheres. Entendeu? Então, queira ou não, Adão está morrendo, nascendo. Nasce um bebê, nasce um Adão. Morre uma pessoa, morre um Adão. E os anjos morrem também. E eu provo isso. Agora só que eles morrem e já nascem adultos. Virgem Maria, que moído danado. E eles morrem e nascem aonde morreu. Aonde foi feito. Se um anjo, por exemplo, foi feito em Júpiter, então quando ele morrer na Terra, ele nasce em Júpiter, ele volta de novo. A morte não é algo que inventou. O que lascou nós foi, morre cedo e não ressuscita. A gente fica aguardando o juízo. Mas o anjo não. Eles morrem, eles são cortados, eles são atingidos também. Senão não tinha lógica, um anjo usar uma espada para lutar contra outro anjo se ninguém é afetado. Você está me entendendo? O cara cortava a cabeça do outro anjo, o anjo cortava a perna, o perna crescia, o braço crescia. E aí, que guerra doida é essa? O problema é que os anjos também morrem e eles voltam. Só que eles voltam aonde eles nasceram. Então, se um anjo foi feito no sol, lá na Baixa da Égua, da constelação da Baixa da Égua, sabe onde é a constelação da Baixa da Égua? Fica perto da Baixa da Égua de cima. É aquela constelação que você precisa de tantos bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz para chegar lá. Os anjos são feitos, eles são extraterrestres. Eles não foram feitos aqui. Então, de repente, ele briga com Miguel. Miguel é forte. Miguel passa ali a espada. Ele morre.
Aí ele vira uma cinzinha. Gente, eu estou falando coisas profundas. Pergunta a Deus se eu estou falando tem alguma lógica. E veja aí, morte dos anjos. E sexo dos anjos também. Então o anjo morre. Aí ele vira uma fumaça, como aqueles extraterrestres do filme de antigamente que viravam uma poeirinha. Aí ele nasce lá na constelação da Baixa da Égua. Ele nasce de novo. Só que ele não nasce bebê. Ué, ué. Ele nasce que nem Adão nasceu. Adão nasceu como? Adão nasceu um bebê cagando? Não, Adão já nasceu adulto. Aí dá um reset nele, aí ele nasce lá na Baixa da Égua. Aí ele vai ter que vir de novo para esse planeta. Aí isso leva tempo. Entendeu como é a coisa? Isso leva tempo. Nada é eterno, só Deus é eterno. Os anjos precisam de água da vida e rio da vida para viver. Nós também. Então o problema da morte humana, os mortais, é que a gente vive uma paicariazinha. A Bíblia fala que o tempo de vida do homem é pouco e cheio de tribulações. Quando a gente pensa em viver, já está perto de morrer, já está tudo velho. E quando morre, fica esperando o juízo final. Exemplo, Adão. Tem gente que está mais tempo morto do que vivo. Exemplo, sua avó. Pastor, faz mais de 60 anos que minha avó morreu. Ela tinha quantos anos? 50. Então ela viveu menos do que está morta. Você está me entendendo? E a velhice, apesar de ser bom, mas a velhice nos enche de limitações, né? Então, assim, o anjo vem para a terra por quê? Missão? Sim, missão. Ele vem através de portais, né? Existem mundos. A esses mundos, cada um tem suas leis, né? Então, assim, os cientistas já descobriram isso. Você acha que aquele desfile de múmias, você acha que eles não estão pegando o DNA ou invocando alguma coisa, não? É muito curioso para nós que aquele desfile de múmia, quem assistiu, foi no dia da crucificação de Cristo, na sexta-feira. Foi na quaresma, não foi? E além disso, um navio. O navio fechou o canal de Sussu. O quê, rapaz? Foi. O navio fechou o canal de Sussu. De Sussu, Suez. O cara disse, o navio deu uma loucura no navio. E o navio fechou, Sussu. Ai, meu Deus. Aí todo mundo, oh, meu Deus. Foi um peito que alguém soltou e o navio virou. Foi? Foi. Aquele desfile todo, só um caminhão daquele com aquele caminhão, eles foram preparados com airbag, não, com amortecedores mais caros do mundo, velho. Eu lembro do desfile, pastor, só não lembro quando foi. Dê uma olhada aí, por favor, Cristina, muito obrigado. Quem que lembra do desfile das múmias? Desfile das múmias dos reis dos antigos, provocando o DNA deles. La pipipei, la papá, la papá, la papipei. Bem, eu estou falando para vocês mistérios que vocês nunca ouviram. Ninguém nunca disse para você que um anjo morre. Morre. Mas ele volta. Está entendendo? Eles não têm um bloqueio. Por isso que Deus disse, ao homem está ordenado morrer uma só vez, porque os anjos morrem várias vezes. Gostou? Tome, Briba! Tome! Eu vi o desfile, pastor. Maria, oi. E veja a data do desfile. Veja a data, o portal estava aberto. Olha o portalzão aberto, ó. A data do desfile, o portal estava aberto. Veja a data. Desfile das múmias. Se gastou bilhões de dólares, né? Aquilo foi um desfile, um ritual. Quem é espiritualista, na hora. São dois grandes rituais que eu vi na vida. Um foi o desfile das múmias e o outro foi a abertura da Cerne. Ali foi grandes dois rituais. Um sacerdote, quando ele olha, eu olhei e disse, ih, que ritual da... Tem sentido, pastor. Muito mistério cada dia, eu me interessei muito. Então, assim,
Dá uma olhada aí num vídeo nosso chamado Morte dos Anjos, Joilson de Assis, Anjos Morrem, Joilson de Assis, né? Como despertar o DNA dos antepassados. Foram 22 múmias, pastor. Foram levadas para o Museu Nacional das Civilizações do Egito, onde serão exibidas. O transporte das peças foi realizado em cápsula com nitrogênio. Sim, e os caminhões tinham amortecedores caríssimos, né? E aí, eu acredito que aquilo foi um ritual. Claro que você vai fazer um ritual, você diz, não, eu estou cagando. Você tem que dar uma desculpa, entendeu como é a coisa? No dia teve uma tempestade de areia, sim, veja a data o portal estava aberto. E por que aquele navio enganchou lá no canal de Suez? Né? Então, são essas coisas que o dom alerta, né? É possível sim. Agora, pode ser usado para o bem e para o mal, né? Sim, tem rituais das vacas, né? Vacas de bronze, que representa Bel, entendeu? Bel. Então, está respondido aí. Como fazer as pazes? Nós podemos fazer as pazes com os antepassados. Inclusive, alguns demônios são antepassados. Eita, pilha! Alguns demônios são alma de gigantes. E eles não têm filhos e não têm antepassado, então eles ficam entrando em qualquer pessoa. Veja aí, os demônios que Salomão prendeu eram gigantes. Por quê? Para terem poder poíco. Entendeu? Entendeu? Tem alguma pergunta sobre o assunto? Se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, diga. Ou, se você tiver alguma opinião, também diga. Ela é muito bem-vinda aqui, tá? Não dá para escapar dos antepassados. Eles estão dentro de nós. É impossível. É impossível. E essa do dedo, pastor? Não, o dedo, a gente teve que benzer a mão dele, que é aquele chamado possessão de órgão. Veja aí, possessão de órgão, Joilson de Assis. Só que essa possessão de órgão não era por demônios. Era algum antepassado que ele odiava. E o antepassado odiava ele. Então, às vezes, quando esse antepassado dava o dedo, porque faz parte da genética, né? Isso já foi comprovado pela ciência. Porque já houve um caso assim. E está comprovado nos Estados Unidos da América. O cara nasceu com duas caras. Uma cara para frente e outra cara para trás. Veja aí. Dá uma olhadinha aí na internet, por favor. Homem nasceu nos Estados Unidos com duas caras. E ele chegou até os 30 anos. Só que a cara de trás não se dava com a cara da frente. Olha que vizinho. A cara de trás era chata, abusada, falava palavrões, mas a cara da frente era educada e era legal. Então eles não se davam bem e viviam trocando tapas. Então quem mandava era a cara da frente. A cara de trás tinha 40% do mandato. Então eles ficavam brigando. Cara, pode olhar aí, quem pega aí, abre o celular aí, olha na internet, o homem que nasceu com duas caras, não é duas cabeças não, porque duas cabeças é melhor do que duas caras. Uma cabeça para trás, outra para frente. E então eles começaram a brigar, porque a cabeça de trás chamava muito palavrão, a cabeça da frente não gostava muito dele, mas para onde ia um, o outro ia. E aí, o da frente, que tinha a soberania, ele era mais principado, ele resolveu se matar. Olha aí, ó. Dia 4 de abril de 2021, desfile das mumiazinhas. Dia 4 de abril, bril, o mês de Nissan. Lepê, lapa, lepê. Os portais de abril, aberto, quaresma, lepê, lapa e lepê. Os portais de abril, bebrará, bebabibra. O nome do cara era Wardes Mondrake. Era, Cristina?
o nome do cara. Muito obrigado, viu, por você estar. Esther colocou a data. Obrigado, Esther. Esther, 4 de abril de 2021, desfile das múmias. Cristina falou Edward, EDWARD, Mondarque. Era esse cara que nasceu com as duas caras, uma para frente, outra para trás. Mesmo corpo, mesmo coração, mesma cagada, mesma mijada, tudo mesmo. Só tinha duas caras. Aí, esse cara da frente, que era o Eduardo, não gostava do cara de trás. Olha que vizinho. E aí eles trocavam tapa, ficavam falando besteira um com o outro. E o da frente resolveu se matar. Aí o da frente escreveu uma carta, e o outro, o que é que tu está escrevendo aí? Vai te lascar, meu irmão. Ele escreveu uma carta e disse que ia se matar, e que, por favor, os médicos separassem a cabeça dele, que ele não queria ser enterrado no mesmo caixão com esse cara atrás dele. Esse cara quem era? Era a parte da carne dele, era um antepassado dele. A cabeça de trás falava para ele se matar. Bem, a confusão foi grande, mas ele se matou. Mas deixou uma carta, tem uma carta feita de punho, para separar os dois. Aí os médicos disseram, tá bom, passaram a serra e separaram os dois. Está entendendo? Eles não se davam bem. Não eram demônios, era a própria carne. Entendeu? Eram veios distintos. Tem também nos Estados Unidos hoje uma menina de duas cabeças. Uma cabeça quer ser médica, outra quer ser engenheira, uma quer se apaixonar por um homem louro, outra quer se apaixonar por um homem alto, e assim por diante. E ela vive muito bem. São duas pessoas, duas cabeças, elas se vivem muito bem. Agora, o mesmo corpo, um coração só, dois pulmão, mesma coisa. Elas vão ter que dividir o marido, é o jeito, né? E aí, né? Então, veja aí, Saco das Almas, Joilson de Assis. Portais das Almas, Joilson de Assis. Dá uma olhadinha, são 2 títulos que você vai ter 1 hora de estudo sobre isso, tá bom? Então, fazer as pazes com antepassados pode desbloquear muita coisa na sua vida. Muita, muita mesmo. Os antepassados estão dentro de você. Agora, só que eles estão de uma forma instintiva. Ok? Eu vou responder 2 sonhos, tá?